Graças e paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar nossa celebração lendo a palavra de Deus no primeiro capítulo de Hebreus. Nós sempre enfatizamos e não é repetição, mera repetição, mas a razão de todo o movimento de estarmos aqui é Jesus, sempre vai ser Jesus. A gente está feliz que ontem o pessoal pode se reunir e nós não temos o hábito, de fazer celebrações seguidas, sábado, domingo, mas ontem o pessoal teve aqui uma turma e hoje nós estamos reunidos novamente. Nós tínhamos o pastor Hamilton lá em Santo Ângelo, que ele sempre dizia, que a bênção de ontem era de ontem, e a de hoje é uma nova, uma especial. E que bom que a gente está aqui reunido e você está junto conosco. Hoje a gente não vai ter vai assistir depois. A gente está gravando e depois vamos lançar nas redes da nossa igreja. Aleluia. Hebreus 1, a partir do versículo 1, diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Aleluia. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, que bom que você está aqui, que bom que você que está assistindo e que bom que podemos estar aqui para celebrar Jesus. Deus, Ele falou através dos profetas, através da história bíblica, através da natureza, do mundo, de várias maneiras Deus falou com a humanidade. Mas, nos últimos tempos, a última revelação máxima de Deus é Jesus. E Ele falou e fala com nós até os dias de hoje, através de Jesus. Que hoje você possa ouvir a voz de Jesus, que Ele inspire a sua vida, toque no seu coração e com certeza será um momento muito especial. Vamos agradecer a Jesus? Feche seus olhos, como você está, vamos orar e vamos agradecer a Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, por uma semana que passou e outra que está iniciando no dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, nos sustenta, nos guarda através do Teu amor, da Tua graça, da Tua compaixão. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos e filhas que estão conosco, que irão acompanhar, estão acompanhando a essa transmissão. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor cuida também das nossas famílias, das nossas casas, e nós queremos nessa noite render em cada minuto que estaremos aqui, em cada segundo que estaremos aqui, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Cada canção que iremos cantar, ao Senhor, nossos pensamentos, nossas emoções, nós santificamos a Ti. Senhor Jesus, recebe nessa noite nosso louvor e nossa adoração, como a forma pela qual nós queremos demonstrar a Ti o quanto nós te amamos e o quanto nós somos gratos e agradecidos pelo Teu cuidado, pelas Tuas bênçãos que são derramadas diariamente sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, nessa noite nós pedimos que o Senhor venha conduzir, ó Senhor, cada parte dessa celebração e que o Senhor venha tocar em nossas vidas e que o Senhor encontre liberdade em nosso meio, pois estamos aqui para louvar, exaltar e adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé? Vamos louvar Jesus. É muito bom ver cada um de vocês aqui conosco. Nós queremos começar cantando sobre aquilo que Cristo fez por nós através da cruz. Muitas vezes nós não vivemos isso, mas, irmão, você é livre. Você é livre. Você é livre de todo julgamento, você é livre de todo fardo. Qualquer coisa que possam colocar sobre você, você é livre. Nós não somos mais escravos do pecado, escravos do medo.
Nós temos liberdade em Jesus. É sobre isso que nós vamos cantar e vamos celebrar. As crianças aí, principalmente, vão puxar à frente, vamos ensinar para os adultos como é que se faz, não é mesmo? Vamos cantar, vamos adorar Jesus nessa noite. Amém? Os mortos viverão e os povos, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Declare bem alto, os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Vamos sair do nosso lugar para Jesus. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra cantar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Todo mundo junto, vocês repetem. Sou livre. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, morte de cruz. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu acho que eu fiquei sem retorno, Júnior. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar celebrando a Jesus. Nosso Deus, tão incrível, tão bom. Ele fez isso por amor. Ele fez isso porque Ele escolheu estar com você. Ele fez isso porque para Ele não tinha opção nós não estarmos com Ele. E essa é a bondade e o amor dEle que nós vamos cantar nesse momento. Tu és
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Porque declare. Jesus, porque o Senhor não nos abandona em nenhum momento, Pai. Obrigado, Jesus, porque mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Pai, nos momentos de maior dor, Pai, nos momentos em que nós olhávamos ao nosso redor e nós não enxergávamos ninguém, Pai, obrigado porque mesmo nesses momentos o Senhor estava conosco. O Senhor nunca nos abandona, Jesus. Obrigado porque não há o que nós venhamos fazer que venha impedir o Teu amor sobre nós, Pai. Mesmo que muitas vezes, Jesus, nós venhamos achar, Pai, que não há mais nada. Mesmo que muitas vezes nós venhamos achar, Jesus, que não há mais ninguém. Mesmo que muitas vezes, Jesus, nós venhamos nem mais crer em nós mesmos, ó Pai. Mesmo que nós venhamos perder a esperança em tudo que nós podemos ver, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor nunca nos deixa. Nós sabemos que o Senhor nunca nos abandona, Jesus. Nós temos essa certeza, ó Pai, que mesmo no vale da sombra e da morte, Tu estarás conosco, ó Pai. Porque o Senhor é aquele quem sopra em nossas velas, o Senhor é aquele quem nos leva adiante, o Senhor é aquele, ó Pai, que caminha sobre as ondas, que caminha em meio à tempestade, ó Pai. Porque o Senhor está acima de qualquer situação que nós venhamos enfrentar. O Senhor está acima de qualquer tribulação, de qualquer dificuldade. O Senhor está acima de tudo. O Senhor caminha sobre tudo, ó Pai. O Senhor caminha e nos leva em seus braços, ó Pai. O Senhor nos leva em seus braços, ó Pai. Obrigado porque nesses momentos o Senhor nunca nos abandonou, Pai. Nós sabemos que nós estamos sujeitos a passar sim por coisas tristes, passar sim por momentos de dificuldade, ó Pai, por perdas, por dor ou por doença, Pai, mas nós sabemos, Jesus, que nesse lugar não foi um lugar que o Senhor nos criou para estar, mas foi um lugar que nós devemos passar, ó Pai, é uma passagem, porque aquilo que nos aguarda em Ti é muito maior, Pai. Obrigado porque o Senhor nunca vai nos abandonar, Jesus. Jesus, que isso venha a ser uma verdade em nosso coração, Jesus. Que isso venha a arder em nosso coração, Pai. Que o Senhor venha estar conosco em todos os momentos. Que nós venhamos saber que o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai. Mesmo nos momentos de felicidade, o Senhor está comemorando com nós, Pai. Nos momentos de tristeza, o Senhor está chorando com nós, Pai. Obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado porque Tu és bom. Não importa o que aconteça, essa é a verdade em nosso coração. Essa é a verdade que nós devemos ter no nosso coração. Tu és bom, Tu és bom. E Tu és bom. Abandona. Tu
deixarás, não me deixarás jamais. Não me deixarás, não me deixarás. Declare mais uma vez. E tu és bom. Tu és bom. Diga ao seu paizinho, declare a ele. E tu és bom. E tu és bom. Aplauda Jesus mais uma vez, bem forte. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar agradecendo a bondade e o amor dele. Agradecer tudo que ele já fez, tudo que ele está fazendo, tudo que ele irá fazer. Gosto muito dessa canção porque a gente só tem a agradecer. Não tem o que a gente reclamar. A gente só tem a agradecer a Deus, porque dele só flui coisas boas. Tudo que é bom, tudo que é agradável na sua vida, veio dele, vem dele, só dele. Esse também é um momento de generosidade. Vamos servir a Deus com alegria. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço,
agradecemos, Pai. Obrigado, Deus, pela tua morte de cruz. Obrigado por morrer em nosso lugar, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo o que o Senhor irá fazer, Jesus. É nisso que nós cremos, Deus, de tudo que nós venhamos viver, um novo amanhecer, um novo dia, Pai. Cada vez vai ser melhor, cada vez mais vai ser para alcançar e viver aqueles sonhos, aqueles planos, os projetos que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós sabemos que são muito altos, que são muito grandes, ó Pai. Aquilo que o Senhor sonha para essa igreja, aquilo que o Senhor sonha para cada família, Pai. Aquilo que o Senhor sonha para essa cidade, ó Pai. Nós sabemos que cada dia que passa é um dia, Pai, que nós estamos mais perto de desfrutar daquilo que o Senhor planejou para nós aqui na terra, Pai. Em Teu santo nome nós oramos, Te agradecemos pela generosidade, pelo amor de cada um, Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Louvado é Jesus. As crianças, então, o Kids. Aleluia. Nós já estamos nos preparando para o Natal. Nos preparando para o Natal, não, a gente já está falando sobre o Natal, quer dizer. E é um mês especial do Natal. Agora, no próximo final de semana, a gente encerra nossas atividades, nossas comemorações referentes ao Natal. A gente vai fazer no próximo final de semana, os adolescentes, as crianças e os jovens. E nós, na igreja, também no domingo, todos no mesmo horário. Os adolescentes vão se reunir na sexta-feira à noite, a partir das 19h30. As crianças, a gente vai poder fazer às 14h, né? Dá para ser? Isso. Os adolescentes vão estar convidados também. Mas os adolescentes vão ter também na sexta. Daí, no caso, as crianças às 14h e o Touch também vai fazer a sua celebração referente ao Natal às 19h47 no sábado, e nós vamos estar no domingo aqui também fazendo a nossa celebração a partir das 19h. Então, próximo final de semana, todos os movimentos da igreja estão celebrando o Natal. Para a gente poder, então, ficar o Natal mesmo, propriamente dito, é no outro final de semana, mas daí nós já fizemos as nossas celebrações. E, como nós estamos falando do mês de dezembro, sobre o Natal, nós vamos ler novamente sobre o nascimento de Jesus. Na celebração passada, nós meditamos acerca da experiência de José e de Maria no Natal, e hoje a gente quer falar de outros personagens também que são bem conhecidos e marcantes no tempo do Natal, que são sobre os magos. O episódio ali dos magos. Alguns chamam os reis magos, mas, na verdade, a Bíblia não os chama de reis. Provavelmente, eles eram estudiosos. Eles não eram eles eram que estudavam astronomia, né? Então, Mateus, capítulo 2, vai narrar essa história acerca de quando os magos, então, foram visitar Jesus. E Mateus registra esse fato aqui. E a gente também aprende também com os magos. A verdade é que os magos, eles foram visitar Jesus, já não era no episódio da manjedoura, do nascimento. Jesus não era aquele bebê recém-nascido como os pastores em Lucas. Mas eles viram Jesus ainda como criança. E sempre na celebração de Natal, a gente cita esses personagens, então. Na verdade, quando eles foram visitar Jesus, ele tinha aproximadamente já 2 anos. E a Bíblia diz que eles entraram na casa e viram a criança no colo. Então, não era ao mesmo tempo da manjedoura, mas nós vamos aprender com eles hoje também, porque eles também têm muito a nos ensinar. A partir do versículo 1, ele fala assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém.
Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. E a gente vai continuar lendo aqui e meditando. Lendo os próximos versículos, pode deixar sua Bíblia aberta ou acessada, vamos dizer assim, e a gente vai meditando e conversando aqui acerca do texto bíblico. Em primeiro lugar, a cidade, o lugar onde Jesus nasceu. A gente entende que Jesus sabe que Jesus foi criado em Nazaré. Nazaré é uma cidade muito pequena. Mas ele nasceu em Belém. E aonde que quando os magos foram ter com Herodes, com o governador da época, como é que eles ficaram então sabendo? Através das profecias. Então os sacerdotes consultaram a profecia e citaram essa profecia aqui e disseram: não, vai ser em Belém que ele vai nascer. Tanto Belém já era uma cidade de maior referência, mas naquele tempo toda Israel vivia uma fase que eles já não tinham mais o glamour, não tinha mais aquela imagem poderosa dos tempos do rei Davi, do tempo de Salomão. Israel, eles tinham sido conquistados pelo Império Romano. Então eles eram uma nação que era subjugada, eles eram uma colônia do Império Romano. E você sabe, a história da humanidade nos mostra que quando países colonizaram outros países, o Brasil passou por isso, é retirada a riqueza, tudo é tributado de maneira desproporcional. Então, Israel, como colônia, já não tinha aquela glória, né? O povo vivia em prosperidade. Não, eles eram um país pobre. Mas quando nós nos deparamos então com a profecia, nós vemos, né, que ali há de nascer o pastor, o Messias, o líder que vai conduzir o povo. E nós entendemos que o Natal, todo mundo sabe disso, né? O Natal ele não é marcado por uma época assim. O fato marcante do Natal não é que a gente vai ganhar presente, não é que a gente vai dar presente. Isso daí tem muito a ver com o aspecto comercial do Natal. Embora a gente costuma aproveitar a aplicação e dizer que todo mundo gosta de ganhar presente. E Jesus é o maior presente do Natal, porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para nos salvar. Então Jesus é o maior presente do Natal. Mas a maior notícia do Natal, e por isso ele é Natal, é que Jesus nasceu. Jesus, o Salvador da humanidade, nasceu. O Filho de Deus. Se você vai ver a história de Jesus, a gente só tem, se não me engano, C.S. Lewis, ele fala sobre isso num dos seus livros. Ele vai dizer que nós, lendo a história de Jesus, nós só podemos chegar a duas conclusões. Não tem como chegar em uma outra conclusão, apenas em duas conclusões. Porque Jesus ele aparece na região de Israel, e ele aparece lá, e João Batista batiza ele, e ele diz que ele é o Filho de Deus. Ele chama Deus de Pai. E ele fala assim: eu e o Pai, nós somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. E Jesus ele fala, e João escreveu isso no capítulo 14 do seu Evangelho, né, fala palavras mais fortes ainda: ninguém pode conhecer o Pai, ninguém pode ir até o Pai, se não primeiro passar por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, foram as palavras de Jesus. Então Jesus, ele diz: eu sou o único caminho, a única pessoa que pode te conectar a Deus. E o que nós diríamos nos dias de hoje se aparecesse alguém em nosso meio aqui em Campo Novo e dissesse: vocês querem conhecer Deus? Olhem para mim. Vocês querem salvação? Querem uma eternidade de paz no reino de Deus? Tem que ser através de mim. A gente iria dizer o que C.S. Lewis disse: ou esse cara está louco, né, ou é um maluco total, fugiu de algum sanatório, de algum lugar,
de tratamento mental, ou esse cara é um maluco, desconcertado total, ou o que ele diz é verdade. A gente só pode chegar nessa conclusão acerca de Jesus. E por isso Jesus, ele vamos dizer assim, né, ele bagunçou com todo o sistema da sua época. Porque os religiosos ouviram Jesus, mas que isso, que história é essa? Da onde é esse cara? Ele é de Nazaré. E poderia sair alguma coisa boa de Nazaré? Era o que se perguntava naquele tempo. Aonde que nasceu esse homem? Nasceu em Belém. Mas ele tem alguma linhagem, assim, ele nasceu num palácio? Não, ele nasceu numa estrebaria, junto com os animais. Então, Jesus, ele provocou esse choque. Não é? Então, a notícia mais forte do Natal é que Jesus nasceu. Ele é a principal pessoa e personagem do Natal. E uma coisa curiosa é que ninguém consegue escolher o lugar que nasceu, né? A gente diz assim que tem coisas que a gente não consegue escolher, os pais e aonde nasceu. Ninguém escolhe a família onde nascer. Ninguém consegue escolher a família onde nascer e o lugar. Mas Deus, ele podia escolher. Jesus podia escolher o lugar onde ele nasceu. Jesus podia escolher exatamente o lugar. Nós entendemos que no Natal, Deus, né, e João fala isso no seu primeiro capítulo do seu Evangelho, Deus, ele se faz carne, ele assume a forma humana e ele desce do céu e visita a humanidade. Por isso que o Natal é uma história singular. Então, e Deus, sendo Deus, porque Deus é diferente de tudo que a gente pode imaginar. Por que Deus é diferente? Porque Deus é uma classe única. Nós não podemos comparar Deus com ninguém, sabe? Tudo na nossa vida, as pessoas, elas se movem, aprendem através de comparação. Tudo na vida a gente compara alguma coisa para poder aprender. Só que Deus, ele é único, ele não tem como se comparar. Por isso que todo pai se aperta, né, quando o filho começa a perguntar assim, quem criou Deus? Quando é que Deus nasceu? Qual é que foi o começo de Deus? Pai, mãe, qual é que é o fim de Deus? E aí tu Deus não tem comparação. Não tem outro Deus para nós comparar. Então, assim, nesse sentido, Deus, quando ele se fez humano através de Jesus, ele poderia escolher o lugar onde ele nascer. Ele poderia perfeitamente escolher o lugar. E eu fico pensando assim, se nós fizéssemos essa aplicação na nossa vida, se nós pudéssemos escolher o lugar onde nascer, aonde nós iríamos querer nascer? Qual o lugar que a gente queria nascer? Qual a cidade? Né? Se você pudesse ter, vamos dizer assim, a oportunidade, não vou dizer o poder, né? Se você se comparar a Deus, se a gente pudesse ter o poder de escolher o lugar, mas se nós pudéssemos escolher o lugar onde nascer, aonde você iria querer nascer? E Deus, quando ele assume a forma humana e Jesus nasce, ele nasce em Belém, nós lemos aqui, numa estrebaria, num lugar simples e pequeno. Se nós quiséssemos nascer, imagine se nós tivéssemos assim, como Jesus, nós tivéssemos todo o poder, e nós saíssemos do céu com todo o poder, com todo o recurso que a gente pudesse imaginar, e a gente pudesse escolher o lugar, a gente ia escolher um lugar bom, eu imagino, né? Nós iríamos escolher um lugar diferenciado, um lugar que marcasse, que a gente dissesse assim, Deus nasceu aqui, né? Jesus, o Filho de Deus, nasceu nesse lugar. Eu fico imaginando, essa é a nossa lógica humana. Você já imaginou, hoje, se nós, vamos dizer assim, se Jesus tivesse nascido hoje, no mundo de hoje, como é que a CNN, a BBC, esses canais de televisão iriam noticiar o nascimento do Filho de Deus? Se o repórter chegasse assim, a gente acessasse, né, lá os sites de notícia de jornal e dissessem assim, hoje nasceu aqui em Paris o Filho de Deus, o Messias nasceu, o mundo pode se alegrar, porque ele nasceu e ele escolheu uma cidade maravilhosa, claro, o Filho de Deus, né, com todo o poder,
nasceu com vista para a Torre Eiffel, né, no palácio de, sei lá, tem tanto palácio lá, nem sei o nome dos palácios, nasceu no palácio de Chardon, oui, né, e assim vai, nasceu no palácio requintado da nobreza francesa, a gente ia dizer, puxa, esse é o Filho de Deus mesmo, porque olha o lugar que ele nasceu, ostentação. Ou o repórter ia dizer, hoje na capital de Londres nasceu o Filho de Deus. Ou ele poderia escolher lá o Empire State, lá em Nova York, Washington, sei lá, hoje nasceu na capital econômica aqui dos Estados Unidos o Filho de Deus. Então a gente iria dizer assim, puxa, ele escolheu um lugar bom. Mas nós lendo o texto bíblico assim, nós vemos ali que os magos, quando eles foram até o governador para saber o lugar, era completamente o contrário. A lógica de Deus para o Natal era completamente o contrário da nossa lógica. Se nós fosse noticiar hoje, seria mais ou menos como se dissesse assim, né? Hoje nasceu lá na pasta da mecânica, né? O Filho de Deus. Hoje nasceu lá no interiorzão, lá no sítio Tomé, no interiorzão do Braga lá, nasceu o Filho de Deus. Eu não vou citar o Rincão Reúno, porque sai coisa boa do Rincão, né, Paulo? Sai coisa boa do Rincão Reúno, né? Do Rincão Reúno sai. Mas já pensou assim, se nós fôssemos noticiar, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, nasceu lá na Vila Industrial. Então a gente aprende aqui que se fosse uma história inventada, era a pior gente de marketing, né? O pior. Não, mas a gente aprende que desde o Natal, desde o início da humanidade, a visão do homem funciona num sentido e a visão de Deus sempre funciona no outro sentido. E nós devemos nos ajustar à visão de Deus. E quando nós nos ajustamos à visão de Deus, nós entendemos que o trabalhar de Deus na nossa vida e na história da humanidade, ele se desenvolve pela fé. Deus, ele não vai te dar todas as garantias e trabalhar segundo a nossa lógica. Deus vai querer que você confie nele e que você, através dessa confiança, através dessa fé, você entenda que o propósito e o plano que ele tem traçado para a sua vida é melhor do que aquele que você pode imaginar ou do que aquele que você pode conquistar através do seu esforço. Então, não foi em nenhum lugar glamouroso, não foi em nenhuma cidade cosmopolita, não foi em nenhum centro comercial, foi lá em Belém. Foi lá num lugar simples e pequeno e humilde que nasceu o Salvador. E a gente aprende, então, que Deus, ele trabalha fora da nossa lógica, fora da nossa ótica. A ótica de Deus, ela é diferente da nossa, porque nós temos uma visão terrena das coisas, temporal, que é muito limitada e que é muito curta. Mas Deus, ele tem uma visão que é atemporal, que é eterna e que é além das coisas terrenas. É uma visão das coisas espirituais. Por isso que seguir a visão de Deus é melhor. Então, se nós fôssemos criar a história do Natal, a gente ia escolher dentro de uma lógica. Mas nós lendo, nós vemos que Deus escreveu a história do Natal sob outra lógica. Por isso, se muitas vezes Deus tira a nossa vida de uma certa lógica que a gente está esperando, nós aprendemos que não é motivo de nós nos desesperarmos e acharmos que as coisas saíram do controle ou que Ele não nos ama mais. Mas nós entendemos que Ele tem o controle de todas as coisas e que a história que Ele escreve vai ser sempre a melhor para a nossa vida. Então, Jesus, ele nasce em Belém. Tinha muitos outros lugares para Jesus nascer, mas ele escolheu nascer em Belém. E o versículo 7 diz assim, então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois, versículo 9, de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo.
A história desses magos aqui nos mostra que então eles seguiram o seu caminho. Eles iniciaram uma caminhada, quando eles viram a estrela, quando eles sabiam do cumprimento das profecias, que iria nascer o Salvador. É interessante na história deles que eles iniciam uma caminhada até conhecer Jesus. E isso também nós podemos aplicar para a nossa vida, a nossa caminhada de fé. O que nós podemos aprender na nossa caminhada de fé, a nossa caminhada com Jesus, assim como esses magos? Em primeiro lugar, me chama a atenção o fato de que eles abandonaram tudo para seguir até onde Jesus estava. E isso também é uma aplicação para a nossa vida. Se nós queremos caminhar com Jesus, é um dos requisitos de uma decisão de fé, tornar Jesus a principal prioridade da nossa vida. A gente deixa tudo para seguir a direção que Ele nos mostra. Aquela estrela representa a direção de Deus para a vida daqueles homens naquele momento. E também Jesus, Ele também nos dá uma direção. Jesus também guia na nossa caminhada. Mas para que essa direção funcione, a gente tem que estar disposto a fazer que a direção de Jesus para a nossa vida seja a prioridade da nossa vida. Todas as outras coisas vão ser secundárias. Porque se a estrela ia para o norte, eles iam para o norte. Se a estrela dobrava para a direita ou para a esquerda, eles dobravam para a direita e para a esquerda. Era assim que eles seguiam a trajetória. Muito similar ao povo de Israel quando eles saem do Egito. E a Bíblia diz lá em Êxodo que Deus ele proveu uma coluna de fogo para guiar o povo de noite e uma nuvem no caso, para também guiar o povo durante o dia. Aquela coluna de fogo, aquela nuvem representa a direção de Deus sobre a vida do seu povo. Então, a direção de Deus, ela sempre vai ser clara para a nossa vida. A direção de Deus, às vezes a gente pode se perguntar, mas será que eu estou seguindo a direção de Deus? Esse é o primeiro fato, assim, que se você diz, será que eu estou, indica que você ainda não entendeu a direção de Deus de forma clara para a sua vida. Porque a direção de Deus para a nossa vida, ela não traz dúvida, ela é sempre clara, ela é visível. Você não fica no meio termo, você não fica em cima do muro. Que a estrela, eles podiam ver de maneira clara, de maneira visível. E eu aprendo assim na minha caminhada que a direção de Deus para a nossa vida, como é que eu sei que eu estou seguindo a direção de Deus para a minha vida? É quando eu sinto paz. Eu tenho a tranquilidade, a segurança que eu estou de maneira clara seguindo a direção de Cristo. Então a direção de Deus para a nossa vida, ela nos traz paz. Se às vezes a gente tem uma decisão para tomar, a gente tem um passo para ser dado, tem um sonho para ser alcançado, um planejamento para ser feito, mas aquele projeto, aquele plano, ele te tira a tua paz, ele rouba a tua paz, é sinal que a direção de Deus para a sua vida naquela área, naquele momento ainda não está clara. E o que eu tenho que fazer? Desistir? Não, você tem que esperar a direção de Deus se tornar clara na sua vida, para que você possa dar um passo de fé que te traga paz. Então, aqui nós lemos, né, que depois deles falarem com Herodes, a estrela foi adiante deles e apareceu novamente. Então, muitas vezes, quando a gente não tem paz em tomar uma decisão, não tem paz em dar um passo na nossa vida, é sinal que a direção de Deus ainda não foi revelada de maneira plena. E a gente deve esperar a estrela aparecer de novo, como foi no Natal. Então, Jesus sempre vai prover uma direção para a sua vida. Jesus sempre vai prover uma direção para a nossa vida. E é isso, quando a gente decide tornar Jesus a nossa prioridade, Ele vai dirigir a nossa vida. Ele vai nos dar uma direção. Então, é isso que eu aprendo de maneira marcante na vida dos magos aqui no Natal. E para nós concluir, versículo 10, então, né, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Nós já lemos. O 11, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra.
e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornar à sua terra por outro caminho. Então a gente não vai entrar aqui, que foi uma das coisas que a gente falou no domingo passado, o agir sobrenatural de Deus na nossa vida, assim como aconteceu com José. Se de repente você não escutou a mensagem do domingo passado e quiser aprender esse ponto sobre o Natal, assiste a celebração do domingo passado. Que a nossa tendência é sempre agir no natural. E José estava tomando uma decisão, mas agindo no natural. Mas Deus sempre vai prover o sobrenatural para a nossa vida. Mas, falando dos magos aqui, também eu aprendo com eles que então eles iniciam a caminhada até chegar em Jesus, e nós também, quando nós decidimos seguir a Jesus, é uma caminhada com Jesus. E quando eles entram na casa, que eles veem a criança no colo da mãe, diz que eles se encheram de alegria e eles deram presentes. Eles deram presentes. Na nossa caminhada com Jesus, a gente aprende aqui, e isso eu falei também no domingo passado, daí eu não vou repetir de novo, que Jesus sempre vai nos chamar para o serviço. Jesus sempre vai nos chamar para o trabalho. No corpo de Cristo não existe verruga, que é aquela coisa que não tem função nenhuma, que não serve para nada. Ninguém é verruga aqui. Todo mundo Jesus botou um dom, um talento, uma capacidade, e Jesus sempre vai nos chamar para o serviço. Então, isso é outra coisa que a gente falou no domingo passado. Mas isso também a gente vê na vida dos magos aqui, porque eles chegam e eles dão os seus presentes para adorar Jesus: ouro, incenso e mirra. Então, a gente aprende que no reino de Deus, nós não estamos para... O que a gente quer dizer que Jesus sempre vai nos chamar para o serviço? É que no reino de Deus, nós não somos chamados e criados para sermos consumidores, mas sim para que nós sejamos adoradores. E é isso que os magos fazem, adorador. Existe o consumidor e existe o adorador. O consumidor, a palavra já diz, ele vem para consumir. Ele só quer consumir, absorver, e venha. O consumidor é aquela pessoa que ele tem aquela visão que parece que a igreja é um balcão de atendimento, e Deus é um atendente, que ele chega, bate na campainha, plim, 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 plim. Ó Deus, preciso disso, até a semana que vem. Tá. Vai, dá um jeito, sabe? Parece que então o foco é sempre ele, é as minhas necessidades. E os magos nos ensinam que a nossa caminhada com Jesus, para ela ser frutífera, a gente tem que entender que o personagem principal não é nós, é Jesus. E que Jesus nasceu, essa é a maior mensagem do Natal. E quando nós entendemos que o centro da nossa vida não deve ser nós, mas deve ser Jesus, aí as coisas começam a encaixar, as coisas começam a dar certo. Porque as prioridades, quando elas estão na ordem certa, o processo funciona de uma maneira certa. As coisas acontecem naturalmente, mas as prioridades têm que ser colocadas no lugar certo. Então eles chegam e eles presenteiam Jesus, eles adoram Jesus. Eles não chegam na casa dizendo assim: Jesus, agora a gente precisa disso. Assim, ó Jesus, eu estou aqui, aqui, trouxe aqui meu tesouro, trouxe aqui, na linguagem de hoje, trouxe aqui a minha vida. Por que o Senhor me criou para fazer o que no teu reino? Estou aqui para trabalhar, estou aqui para fazer a diferença na minha geração, estou aqui para influenciar a sociedade, o meu mundo de uma maneira positiva, estou aqui para ser sal e ser luz. A gente falou muito na teologia gourmet de Jesus naquela série. Então os magos nos ensinam isso, eles não vieram consumir, eles vieram trazer ouro, incenso e mirra. E para terminar, eu acho muito linda a aplicação desses presentes. O ouro, o incenso e a mirra, eles têm um significado. Eles estavam reconhecendo o ouro, eles reconheciam Jesus como rei. E a Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis. O incenso, eles reconheciam Jesus como sacerdote. E Jesus ele se apresenta como sumo sacerdote do mundo. É a única pessoa que pode nos conectar a Deus. E a mirra, eles reconhecem Jesus como profeta. O profeta de Deus.
Então, Jesus ele tem que ser isso na nossa vida, o nosso rei. Jesus é o nosso rei. E quando a Bíblia diz que Jesus é o nosso rei, quer dizer que Jesus é o nosso dono. É Ele que dita o ritmo da nossa caminhada. A gente não enxerga mais o mundo do nosso ponto de vista, mas a partir do ponto de vista de Jesus. Nessa situação, o que Jesus faria no meu lugar? Como é que Jesus falaria? Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus trataria essa pessoa? Como é que Jesus faria se ele estivesse no meu trabalho? Como é que ele agiria assim? É isso, sabe? Não é que você tem que ser um fanático religioso, um alienado, não é isso. Mas enxergar o mundo a partir do ponto de vista. Isso é ter Jesus como rei. Antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer algo, antes de você tomar uma atitude, você pergunta a Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Como é que eu posso representar o Senhor nessa situação? Isso é ter Jesus como rei, como dono, como senhor. Porque um rei, ele não tem assim, funcionário. Um rei, ele tem súditos. Um reino tem um rei e os seus súditos. E o rei é dono dos seus súditos. Então, por isso que muitas vezes no texto bíblico, né, os escritores da Bíblia chamam meu Senhor, é meu rei, meu dono. E, além de rei, tem o ouro como rei e o incenso como sacerdote. Isso a gente já falou, não precisa repetir. O incenso, o sacerdote, era um utensílio que o sacerdote usava nas ministrações religiosas. E Jesus, ele disse, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se queremos nos conectar a Deus, não é através de uma religião, não é através de uma igreja, não é através de um pastor, de um padre, de um guru, não é através de um sistema de regras, não. Se nós queremos nos conectar a Deus, é através de uma pessoa, e é Jesus. Então, Jesus é o sumo sacerdote. E a mirra, que ele é o profeta de Deus. A gente pode olhar para o futuro. O profeta é aquele que trazia a mensagem profética sobre o futuro. E falava sobre o futuro, porque Deus, o profeta Isaías escreve isso no seu livro. Querem saber sobre o futuro? Perguntem para mim, Deus falando. E eu vos direi. Então, Deus conhece sobre o futuro. E nós podemos, com Jesus, a gente pode olhar para o futuro com esperança e saber que Ele vai cuidar de nós. Sobre o futuro, Jesus falou em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim. Então, Ele vai cuidar de nós. A gente olha para o futuro e se pergunta como é que vai ser esse coronavírus, vai ter outra mutação, vai ter outra variação, como é que vai ser a economia. Eu não sei te dizer como é que vai ser a economia, eu não sei te dizer se as previsões são boas ou são ruins, eu não sei se a crise no mundo vai ter crise do petróleo, crise da gasolina, crise em outra área, eu não sei te dizer, mas de uma coisa eu tenho certeza que Jesus prometeu que vai estar conosco todos os dias até o fim, e para quem tem Jesus não vai ter crise que atrapalhe, Ele vai cuidar de nós e a gente pode olhar com esperança para o futuro. Então isso é a nossa certeza. E Jesus nos ensina isso através do Natal, e que a gente possa guardar isso, essas lições que os magos nos dão. Isso, vamos colocar de pé, aleluia, vamos orar para agradecer a Jesus, e que através desse Natal, você guarde isso bem firme no seu coração. Jesus sempre vai direcionar a nossa vida, vale a pena caminhar com Jesus, porque apesar dos impercalços, Jesus tem um plano para a nossa vida, e o plano dele sempre vai ser melhor do que qualquer coisa que a gente possa traçar, né? A gente pode pensar, puxa, né? Se fosse a minha versão, o Natal seria em Londres, em Paris, nos Estados Unidos. Não. Deixa Jesus traçar o plano dele. Ele já traçou o plano para a sua vida e Ele vai te direcionar nessa caminhada. E o negócio é nós nos entregarmos totalmente a Ele com fé e saber que Ele cuida de nós, podemos olhar para o futuro com esperança. Aleluia, guarde isso no seu coração. Isso a gente aprende muito através da vida dos magos no Natal. Oramos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua provisão sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós nunca deixamos de aprender.
E obrigado ao Senhor amado, que através da Tua palavra nós aprendemos diariamente que o Senhor ama e cuida de nós. Nos ajuda, Senhor, que as circunstâncias da vida não venham minar a nossa fé e o nosso relacionamento contigo. Jesus, olha, Senhor, para cada família que está aqui, olha para cada um dos teus filhos e filhas e aqueles que irão assistir a essa transmissão também, Senhor, essa celebração. Que o Senhor visite a vida de cada um, a família de cada um, Senhor, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo cura física, cura emocional, cura da alma, Senhor, despertando, Senhor Jesus, no espírito, ó Senhor amado, de cada um, ó Senhor, o chamado, o propósito, Senhor, a vocação que o Senhor tem na vida de cada um, que o Teu Espírito Santo continue falando, Senhor, com cada coração, ó Senhor, que tenhamos uma semana abençoada, Senhor, uma semana de paz, uma semana de experiência contigo, Senhor. No transcorrer dessa semana, Senhor, protege, guarda cada um dos teus filhos aonde eles estiverem, Senhor. Esteja com eles em cada passo, em cada momento, Senhor, repreendendo toda a obra do mal, toda a ação do mal contra os seus filhos, contra as suas casas, no seu trabalho. Abençoe a todos, Jesus. Assim nós oramos e colocamos, Senhor, as nossas vidas na Tua presença, Senhor amado. Nos leva para casa em segurança, nos guarda, nos dá uma noite de descanso abençoada, ó Senhor, e uma semana, Senhor Jesus, ó Senhor amado, realmente de vitória e de portas abertas, Senhor, na Tua presença, para que o Teu nome venha a ser louvado e engrandecido nas nossas vidas, Senhor. Assim nós oramos, Senhor Jesus, e colocamos tudo nas Tuas mãos, que o Senhor venha, como diz o salmista, guardar nossa entrada, nossa saída, abençoar o nosso deitar e o nosso levantar, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, apenas um minuto, a gente encerrou um pouco antes. Os irmãos podem sentar só mais um minuto, e as crianças, então, vão estar passando aqui.
Olá, eu estou aqui para mais um vídeo. Agora eu vou te contar uma história. Ela é sobre o Natal. O Natal é uma coisa assim de você ganhar presentes, né? É claro, né? E no final do vídeo eu vou te contar algumas coisas sobre o Natal. Mas primeiro eu vou contar a história de como é que foi para o Natal existir. No começo da cidade, sério, eles só faziam ídolos para deuses que não existia. Deus não gostou disso. E também, mais, eles brigavam por razões normais, assim, bem pouca. E era muito raro você não ver alguém brigando. Pegavam um pouquinho, as coisas um pouquinho dos pobres. Até que Jesus viu o coração de uma mulher, que o nome dela era Maria. Veio uma luz forte na cara dela, assim, bim! Ela assim, ficou com medo e assim, se ajoelhou assim, o anjo disse: "Não fica com medo, Maria." E daí disse: "Você vai ganhar um filho." Como ela gostou, ela disse: Muito obrigado por essa notícia muito boa. Que Deus faça a vontade dele em mim." Foi pra casa toda feliz. Ela encontrou aquele, né? Você já conhece aquela pessoa. Sabe quem ela é? É o José. A Maria, né, pediu ele por casamento. Ele mudou de ideia, daquele tipo assim, ó: "Eu não quero mais, eu não quero. Agora sai." Desse tipo assim. Ele foi dormir. Jesus mandou um anjo no sonho dele para avisar que se você se casar com ela, o filho que vai ganhar vai ser Jesus, que vai salvar a terra. Ele foi lá e disse: "Eu mudei de ideia. Me perdoe por isso que eu falei." Ele se casou. Já ficou. Eles estavam lá, tudo feliz, se casando. Já que eles já se casaram, ela foi lá na casa da prima Isabel e falou que se casou. A Isabel falou: "Eu também tô grávida." Ela tava lá arrumando lá o celeiro, tava fazendo lá as coisas. Chegou a hora. O César Augusto, eu ia ler todos os nomes das pessoas que nasceram naquele local. Maria e José tinham que ir para Belém. Eles faziam uma mas longa jornada. Eles foram com um burrinho. O burrinho foi. Eles finalmente chegaram na cidade de Belém. Eles foram até Belém. E daí eles chegaram lá na cidade todo felizão. E quando saíram, tava cheia de gente. E na mesma hora, eles foram pros hotéis, pros lugares, e lá o cara disse: "Tá lotado." Todos estavam lotados, quase que tava cheio de gente. Tinha gente demais. Eles já estavam quase desistindo. Mas até que aconteceu um milagre. Ele foi falar com um cara lá. Ele disse: "Você pode vir aqui, só que dentro tá lotado, mas você pode ir nesse estábulo." E daí foram lá, né?
E ela deitou, ficou lá, até que algo incrivelmente legal e incrível aconteceu. Jesus nasceu, o Salvador. Eles arrumaram a caminha, botaram ele, e um anjo disse: Jesus nasceu. Vão lá e vejam a festa do nascimento. E veio um montão de anjos que começaram a cantar muitas coisas legais, louvores a Deus. Os pastores chegaram lá, tudo feliz, no estábulo, e viram a manjedoura. E com Jesus lá dentro, o Salvador. Eles cantaram louvores a Deus, glória a Deus. E daí, até que aconteceu uma coisa. Eles deram presentes. No Natal, a gente comemora o nascimento de Jesus. E dar presentes agora vai ser o mais assim, incrível. Você só tem que pensar nisso. Ó. No Natal a gente ganha presentes, né? E na história, os magos, eles deram presentes, né? E eu ganhei presente. Um Rock Talk. Esse Rock Talk aqui funciona como, ó. Alô, tudo bem? E você também ganha presentes. Mas eu tinha visto outro eu tinha visto outro melhor que esse, que você não encontra na internet, nem no mercado, nem no 10 reais. Você encontra todo dia no seu coração, que é Jesus, o nosso Salvador. É o presente mais legal de todos. Agora, eu vou falar uma coisa.